Vou pedir a ajuda do Felipe ali, projetando isso. Sabe, irmãos, nós estamos ao longo desse mês de fevereiro e concluindo hoje nossa série de mensagens que fala sobre o poder. Sobre este poder de Deus que vem sobre um grupo, o poder de Deus que vem sobre um recorte da humanidade e que de alguma maneira faz com que essas pessoas vivam coisas que eles nunca poderiam viver antes. Como falei na oração, o Jesus que foi prometido por Isaías tem como título Príncipe da Paz. Homens e mulheres encontraram com Jesus e experimentaram a paz. Uma paz que excede todo o entendimento, que independe daquilo que está acontecendo em volta, porque não é ausência de guerra, é uma paz que vem dos céus, que permite enfrentar adversários, opositores, que permite enfrentar quem nos é contrário e de cabeça erguida e com tranquilidade, sabendo do que está reservado para nós, ainda que o que está reservado aqui não seja bom, ainda que aconteça situação, inclusive de tortura, de tormento, de prisão, ainda assim, esses homens não retrocederam, porque experimentaram a paz do céu, que, como diz a velha canção, encheu seus corações. E essa paz veio do cumprimento da promessa, do Espírito Santo de Deus habitando neles, manifestando este poder, que muito mais do que poder para fazer sinais, soltar fogos, peripécia, levitar, flutuar, muito mais do que poder, dentro daquilo que nossas mentes chamam de poder, é um poder para a vida, um poder que brota de dentro para fora, um poder, então, que dá condições de superar o maior de todos os adversários, de todos os exércitos contra os quais nós pudéssemos lutar. O maior de todos os inimigos, que é lutar contra nós mesmos. Por isso, quem experimenta esse poder tem essa mudança nas suas atitudes. O que matava, o que roubava, não rouba mais. Agora, ao contrário, trabalha e faz com a mão aquilo que é útil para servir ao próximo. É um poder que dá condições da gente viver acima de toda voz contrária e acima da principal voz contrária, que é a minha própria voz dizendo eu não posso, eu não consigo, que é a minha própria movimentação interna, que faz de mim alguém então que sou inimigo de mim mesmo. E neste combate, eu que tinha forças me puxando para baixo, forças que me impediam, sentimentos ruins, maus, negatividade, agora, por causa da morte de Jesus e do Espírito que foi derramado, experimento um poder que substitui a tristeza por alegria, um poder que substitui a maldade por bondade, que substitui a valentia, a grosseria, um espírito brigão por mansidão, que tira toda essa situação de guerra interior, de destruição e de separação, dando lugar à paz, bondade, benignidade, mansidão, paz, toda a inclinação para ser dominado por algo externo a mim, que me escraviza, um hábito escravizador que a gente chama na nossa linguagem do dia a dia de vício, por causa desse poder que me arrastava para fazer alguma coisa e eu não conseguia me controlar. Quando eu vejo eu já estava consumindo, quando eu vejo já estava usando, quando eu vejo já estava fazendo. Esse descontrole, por causa deste poder, agora faz brotar em mim domínio próprio. O poder do Espírito Santo, irmãos, é um poder que nos conduz à transformação. Poder para transformação. Quem era amargo fica doce. Quem era
quem era medroso encontra uma coragem, quem era limitado descobre novas limitações, quem era inclusive inculto deixa quem é culto surpreso. O Espírito Santo age assim, faz desta forma, e nós vemos na Bíblia Sagrada, e você pode abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo número 2, começando no versículo número 14, uma prova viva disso, de alguém que, como você já viu nas páginas da Bíblia Sagrada, era de uma simplicidade muito parecida com a nossa, um pescador, um homem impulsivo chamado Pedro, que usa o seu instrumento de pescador, sua peixeira, que a peixeira é do baiano, mas a peixeira acima de tudo é do peixeiro, né? De abrir o peixe. A peixeira do Pedro, ele usa para cortar a orelha de um soldado chamado Malco, um homem impulsivo, um homem precipitado, um homem que algumas vezes precisou ser freado por Jesus, um homem então que não tinha muito controle das suas palavras, ou que ele falava não tinha muita consistência, se revela com grande consistência, e você está vendo aí na sua Bíblia, começando no versículo número 14 de Atos 2, a iniciativa corajosa do Pedro, de dar um passo à frente. E naquele dia em que algumas pessoas participaram de um evento, e quando viram a movimentação do evento, deram risada e falaram assim: rapaz, está tudo bêbado esses crentes. O Pedro dá um passo à frente e fala: opa, calma aí. Em alta voz, o Pedro pede que todos, os que entenderam e os que não entenderam, prestem atenção. E faz com que eles saibam que aquela hora do dia, terceira hora do dia, o dia judeu, começa às 6 da manhã, e como começa às 6 da manhã, a terceira hora, portanto, era às 9 da manhã, muito comum a gente encontrar pessoas que às 9 da manhã já estão alcoolizadas, mas não era o caso ali, era uma festa de raízes espirituais, era uma festa ligada também à entrega da lei, e não tinha nada a ver pessoas tementes a Deus, numa festa religiosa, tá bêbada. E é isso que o Pedro explica: são 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui não. Presta atenção, que eu quero explicar para vocês. Baseado na história da relação do homem com Deus, o que significa isso? Isso está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Eu estou contando para você o que está escrito aí, estou resumindo e já estou passando a página. Mas você mantenha a sua Bíblia aberta, que daqui a pouco a gente vem falando em pontos específicos, e nesta fala da realidade de um tempo que chegaria, que o Espírito derramado sobre toda a carne faria com que pessoas de diferentes faixas etárias tivessem uma experiência viva com Deus e fossem transformadas pela experiência com o Espírito Santo. Aquele fato que eles estavam assistindo era um cumprimento daquilo, e ele vai dizer: povo, escuta o que eu estou falando. O que vocês estão vendo é a prova pública de que Deus é em Jesus e que Jesus é Deus. Prova pública de que a promessa se cumpriu, os dias chegaram, e todos os sinais que vocês viram, isso aqui é a continuidade das promessas sendo cumpridas, e de que este Jesus que vocês mataram, uma fala então de um homem que tem coragem de dar um passo à frente, uma fala de um homem que tem coragem de olhar ali para pessoas que realmente mataram a Jesus, pessoas que disseram diante da escolha entre Cristo ou Barrabás, disseram Barrabás, pessoas que ali não se evadiram de dizer crucifica-o, para aquelas mesmas pessoas que dias antes, na representação mais simples delas, que era uma menininha, uma empregada, que falou assim: Pedro, você estava lá com eles? E ele falou: não, eu nem conheço esse Jesus. Aquele Pedro, que dias antes, com tanto medo, fugiu de uma menina, negou Jesus por 3 vezes, falou palavras pesadas. Aquele Pedro que teve medo de uma menininha, agora está encarando os homens.
olhando no olho, transformado no poder de Deus. E nessa transformação, este Pedro traz para nós também a fala do Salmo 16 e traz também a realidade de que o próprio rei Davi falou sobre Jesus, porque ele viu o Senhor sentado à direita do seu Senhor. Então, se ele está falando de uma terceira pessoa, quem é esse Senhor que senta com o Senhor Deus Todo-Poderoso? Ele traz, então, para aqueles homens o conhecimento de que a promessa estava cumprida, de que a verdade e a vida era realmente constatável aos olhos, que, como disse João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele traz o conhecimento de que Deus agora é propício aos homens, reconcilia os homens através de Cristo Jesus, e ele conclui a sua fala, dizendo que Jesus está agora num lugar de honra, agora ressuscitou, foi assunto aos céus. E esses homens, quando eles ouvem isso, estamos ali no versículo número 37, esses homens, vendo este Pedro transformado, começam a experimentar transformação também. No versículo número 37, eles perguntam assim: e a gente faz o que agora? O que nós temos que fazer diante dessa realidade? No versículo número 38, a mais linda declaração do Evangelho, Pedro dizendo, e você pode ler comigo, você consegue ler o versículo 38? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Sabem, meus irmãos, diante desta fala, os homens responderam. E essa resposta resultou no último versículo do nosso recorte. Se você quiser usar um nome bonito para quando você separar uma passagem bíblica, você quiser fazer uma graça, você fala assim, da perícope. Bonito, não é? Fala a verdade. Fale perícope. Perícope. O último versículo da nossa perícope diz assim, que receberam a palavra, foram obedientes ao chamado e foram batizados naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Talvez você tenha percebido quantas transformações podem ser observadas neste texto. Talvez você tenha percebido, e talvez a gente possa até juntos contar, e destacar também o peso dessa transformação, né? Foi transformação muito profunda, irmãos. Transformação muito profunda. Alguém simples falou coisas complexas. Tanto que lá na frente, os ouvintes magistrados coçam a cabeça e falam: rapaz, como é que esse pescador está falando essas coisas? A transformação de Pedro, da timidez em coragem, do medo em ousadia, do passo que antes era passo de negar para uma menininha, agora é fala em público, é transformação, irmãos. Transformação que eu e você precisamos. Quantos sentimentos nos escravizam, não é? Não tem sentimentos que te limitam? Sentimentos que te impedem de ir além? Às vezes, um complexo de inferioridade. Você acha que você não é. Às vezes, ficar deslocado. Aquele lugar não é meu. A síndrome do impostor. Eu não sou digno de ocupar essa posição. Eu vim de uma família simples. Eu não tenho as credenciais. Tenho nem roupa para ir nesse lugar. Eu e você, às vezes, somos limitados
somos colocados diante de fantasmas que nós mesmos criamos. Fantasmas que nós não criamos também, mas que criaram para nós. O nosso pai ficou pesando na nossa cabeça, a nossa mãe, a pessoa que nos criou. E aí você entra por aquele caminho, e você foi criado desse jeito, e você continua reproduzindo isso. Você nunca parou para criticar, nunca parou para se perguntar, por que eu falo assim? Por que eu penso assim? Por que eu sinto assim? O Pedro era um pescador, falava como pescador, era um homem simples, agia como um homem simples, tinha que ter umas impulsão para resolver, porque na hora que o barco está em alto mar, você tem que dar um jeito, pular, amarrar a vela, fazer lá, travar o leme. Ele tinha aquelas questões que eles eram próprias. Ele tinha aquilo que lhe era próprio. E você e eu, nós temos aquilo que nos é próprio. Que é aquilo que se espera do lugar que a gente está. É aquilo que esperam de alguém que tem a profissão que eu tenho. É aquilo que esperam de quem vem da família que eu venho. É aquilo que esperam de alguém que é como eu sou, que nasce onde eu nasci. Você já reparou como tem gente que ganha prêmio e depois fica pobre? Vocês já perceberam isso? Gente que ganha na loteria, gente que é artista, que ganha na casa não sei das quantas e depois fica pobre de novo. Um banco fez agora uma série de comerciais com vários daqueles personagens que entraram numa casa que dá 1 milhão e que todos eles no comercial falam, perdi 1 milhão. O banco está aqui para te ajudar, como se banco ajudasse alguém, né? Eles duvidam da nossa inteligência, subestimam nossa inteligência, mas o banco está aqui para ajudar você. Gente que perdeu, irmãos, por causa dessa síndrome do impostor, de eu não posso ter esse dinheiro. Aí ele começa a gastar, ele começa a fazer presença, ajudar os amigos, começa a dar festa. Inconscientemente ele começa a se livrar do dinheiro, e consegue mesmo, que o dinheiro vai embora mesmo, né? Acredite, o dinheiro vai embora, irmãos. O Pedro era uma pessoa, mas viu brotar em si outra pessoa, porque fez um compromisso com Jesus, porque entregou sua vida a Jesus, porque agora ele tinha outra prioridade na vida, e agora os seus medos, e agora seus comportamentos que eram inadequados, ainda que fossem os mesmos comportamentos, ainda que ele continuasse sendo impulsivo, a impulsividade dele agora glorificou a Deus. Agora, em vez de levar ele para trás, levou ele para frente. E isso é algo maravilhoso que Deus tem para você e para mim, que é a condição de nos usar naquilo que nós somos. Quem fala pouco e é tímido, Deus vai usar você na sua timidez. Quem fala muito e é estabanado, Deus vai usar você no seu estabanamento, estabanação. Nem sei se existe essa palavra, você escolhe aí uma palavra certa. Deus nos usando, irmãos, naquilo que nós somos. Várias transformações. Olha só, estou quase 5 minutos aqui falando só da transformação no Pedro. Mas teve transformação também em quem ouvia o Pedro. Pelo menos em 3.000 deles. Pelo menos 3.000 deles experimentaram esse poder transformador, que produziu arrependimento. Rapaz, onde que a gente estava com a cabeça? O que nós fizemos? Que produziu mudança de vida, que produziu conversão, poder transformador. Por que não dizer da transformação nos amigos de Pedro? A transformação nos irmãos que, como igreja, quando viram aquilo, ficaram mais motivados, ficaram mais habilitados para ir em frente. Meu irmão e minha irmã, acreditem, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. E essa transformação que nós vimos nesta passagem, que nós observamos, tem um caminho,
Para você que quer ser transformado, para você que nesse flash que eu dei, pode perceber, puxa vida, pastor, tem sentimento que me aprisiona mesmo. Tem cuidado na vida, cuidado com meus filhos que eu quero super proteger. Tem medos que me dominam, medo de situação, medo da morte, medo da vida, que me paralisam. Eu quero entrar nesse caminho de transformação. Eu quero experimentar esse poder do Evangelho, que faz com que eu deixe de ser ruim e passe a ser bom, que faz com que eu deixe de ser amargo e passe a ser doce, que faz com que eu deixe de ser ignorante, estúpido, grosso e passe a ser uma pessoa tratável, que faz bem. Deixe de ser uma pessoa que quando chega todo mundo vai para alguma pessoa que quando chega atrás das pessoas, oh, ele chegou, ainda bem que chegou. Quais são esses caminhos? E eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta porque os versículos precisam falar com você. E o primeiro passo que você precisa dar rumo à transformação passa pela palavra de Deus. Pedro trouxe para aqueles homens e mulheres explicações da palavra, textos antigos, material que o povo de Israel estava familiarizado. Falou do rei Davi, falou do salmo, falou de um profeta. E a partir disso ele foi esclarecendo, como a palavra sugere mesmo, é isso mesmo, tornando claro. O cristianismo não é um caminho de ocultismo, não é um caminho de coisas secretas, não é um caminho de conhecimentos que só o pastor detém. Só quando você mudar para outra fase, ganhar um outro grau, quando você receber uma graduação, você vai poder saber das coisas mais profundas. Não, não é isso. O cristianismo é um caminho de intimidade com Deus, onde nós vamos nos tornando mais amigo de Deus. Por isso nós cantamos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E nesse caminho de proximidade, de intimidade, que me leva a chamar a Deus de Pai, esse caminho que eu vou fazendo em direção para Deus, vou correndo para Deus, porque não existe nada melhor do que Ele. Eu vou então conhecendo a sua voz, e vou fazendo conhecidos meus sentimentos, e quando eu faço conhecidos meus sentimentos, Ele vem lapidando, Ele vem dando forma, vem fazendo, cortando as aparas daquilo que é mal, e esse esclarecimento vem pela palavra. Como é que a gente pode conhecer a Deus, irmãos? Pela palavra de Deus. Ele se deu a conhecer, Ele se revelou para nós, Ele se apresentou aos homens. Eu vou dizer mais, de forma até mais pesada, Ele se rebaixou. Deus se rebaixou. É quando um médico, ele explica as coisas para a gente que não sabe aquelas palavras difíceis, aí às vezes ele usa exemplo, usa uma palavra, ele está descendo o nível para eu poder entender, porque se ele falar aqueles nomes difíceis, a Nina, que é da área da saúde, entende, mas eu não entendo. Então ele tem que falar comigo como fala com uma criança. Mas o médico é um mortal, o médico é um comedor de feijão. O que eu estou falando é que Deus olhou para nós, mínimas criaturas, formiguinhas deste planeta, para falar só deste planeta. E Ele se deu a conhecer. Conversava na viração do dia, deu as instruções para Moisés, e mais do que isso, Ele pisou no solo poeirento da Palestina, fazendo-se homem, comendo nossa comida, bebendo nossa bebida, participando das nossas festas, começando o seu ministério num casamento, chorando quando a morte passou perto dele, na morte do filho da viúva de Naim,
sentindo no próprio coração a dor de perder um amigo quando Lázaro morreu. Cada uma das nossas dores Jesus conhece, porque Deus encarnou, andou entre nós e nos deu este exemplo e esse chamado. Como eu começo essa minha caminhada de transformação, como eu começo essa rota de mudança da minha vida que faz com que eu descubra um novo eu, não é, deixa-me explicar, tenho tido dificuldade inclusive com alguns pastores amigos, eu vou ensinar você o que eu acredito que está na Bíblia. Aquele eu velho, ele não morre, ele é mortificado. Eu acho importante falar isso para você. Muito importante. Pastores amigos de grandes igrejas, eles dizem assim, não, eu fui, agora eu não sou mais. Eu não quero andar nessa beira de abismo não, irmãos. Eu não quero andar nessa beira de abismo. Eu quero dizer assim, ó, eu fui e ainda sou, mas pelo poder de Jesus, essa força não me domina. Vamos supor que alguém aqui entre nós tenha sido alcoólatra, para ficar bem claro o que eu estou falando. Vamos supor que alguém aqui entre nós tenha sido alcoólatra, e se converteu e agora está uma bênção na igreja. Alguns amigos vão me dizer assim, não, Robson, ele não é mais alcoólatra, agora ele é um crente em Cristo Jesus. Eu vou dizer assim, ó, ele é um alcoólatra, que o vício está sendo esmagado, sublimado, está sendo esmagado pela presença de Jesus. Mas, se ele não vigiar, se ele não seguir a santificação, se ele não entender que se não entrar na cabeça dele o que está em Romanos 7:7, que o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu não vigiar e orar, porque foi essa fala de Jesus para os crentes que estavam com ele, vigia e ora para vocês não entrarem em tentação. Se eu não entender que o diabo, meu adversário, anda ao derredor buscando quem possa tragar, e a chance que ele tiver de me oferecer aquilo que eu gosto, ele vai oferecer. Se eu não estiver vigilante, irmãos, volta. O mal volta. Por isso, Jesus falou, vocês estão limpos pela palavra. A transformação vem por esse esclarecimento. Quando eu estou em contato com a palavra de Deus, eu sei o que é certo e o que é errado. Quando eu estou em contato com a palavra de Deus, eu sei o que me dá saúde e o que me adoece. Quando eu estou em contato com a palavra de Deus, eu sei o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. A transformação passa pelo esclarecimento que vem pela palavra. E assim, nos versículos 14 e 15, na fase inicial, digamos assim, o Pedro cita as palavras. No versículo 17, ele traz de maneira consistente, do 17 ao 21, as palavras do profeta Joel, no capítulo número 2, nos versículos número 24, 25, 26 e 27, ele traz as palavras do profeta Isaías. No versículo do salmista Davi, no versículo 35, continua trazendo a palavra, o esclarecimento. Tudo ficará mais claro para você, sua vida será transformada pela palavra de Deus. Mas não é só pela palavra, veja só, em segundo lugar, transformada pelo poder de vivenciar essa palavra, dessa palavra não ser só uma filosofia distante, não ser só um mantra que se recita, ou um texto que se lê de poesia, mas de ser palavra viva, aplicada, entendida, que esta palavra é palavra para mim, que essa experiência eu devo aplicar na minha vida. Transformado pelo poder da palavra que é Jesus, pelo poder da palavra que é a Bíblia. Quando eu digo a palavra é Jesus, porque o verbo
se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo de Deus. E como o Verbo de Deus, a palavra de Deus fez tudo o que existe existir, Deus disse: haja luz e houve luz. Esse poder transformador que está em Jesus é poder que está registrado no livro que fala sobre Jesus. Aumente a sua intimidade com Jesus. Tenha a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, e você vai experimentar transformação na sua vida, transformação na sua família, transformação no seu entendimento, transformação dos lugares por onde você passar. Mas o texto avança, e essa transformação que está muito clara e presente na palavra, é uma transformação que não é da palavra pela palavra, mas é da palavra através de Jesus, que vem e que traz agora a salvação. Versículo número 30 vai mostrando isso para nós, versículos do 22 ao 36, toda a jornada de Jesus. Vejam, e por isso já no versículo 22, ele chama cada um dos ouvintes: ouve o que eu estou falando, ouça, ó Israel, preste atenção, ouça, eu preciso dizer para vocês com franqueza, versículo número 25, que esse Jesus, ele é o cumprimento da promessa, ele é a evidência de que Deus o aprovou através da ressurreição. Deus chamou Jesus da morte, trazendo da morte para a vida, para que eu e você possamos entrar nesse caminho de vida. Este Jesus, versículo 23, está exaltado à direita de Deus. Este Jesus, ele é então a nossa garantia, a nossa força, a nossa resposta. E quando ele vai avançando nessa palavra, eles precisam saber que aquele que eles crucificaram, Deus, versículo número 36, fez dele o Senhor. Irmãos, não há nenhuma vírgula na Bíblia que esteja sem sentido. Não há nenhuma palavra que esteja fora do lugar. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra do versículo número 36. A palavra que Deus fez de Jesus Senhor. Sabem, irmãos, muitas pessoas querem ter Jesus como Salvador. O Brasil é um país religioso. E a religiosidade do brasileiro, perto de onde Claudete e eu morávamos, perto da nossa casa, a poucos quilômetros, tinha um grande salão de festa chamado Nação Tantã. Salão de baile, o nome não ajuda muito, né? Mas o nome é bom para a história que eu vou contar. No Nação Tantã iam cantores, iam os pagodeiros. Nação Tantã ficava no caminho do aquário, que era um lugar bom. Eu tinha carpas na sala de casa, de vez em quando a gente ia no aquário para comprar alguma coisa, ou simplesmente para passear. O Nação Tantã. Num dia estava um conjunto lá, que eu não vou lembrar o nome do conjunto, também não faz a mínima diferença. E o pessoal estava na festa, e na porta vendendo uísque com água de coco, vendendo não sei o quê, e era aquela festa pesada. Lá pelas tantas, o cantor da noite, o cantor da festa, o cantor daquele movimento, que não tem nada, do que eu estou falando para você aqui não tem nada a ver com igreja, tá? Estou falando para você do matadouro mesmo, estou falando do matadouro. E ali no matadouro, lá pelas tantas, o cantor falou assim: esse ano é um ano muito bom para nós, estamos muito abençoados, então eu quero cantar uma música aqui com vocês, cantem com a gente. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Todo
Todo mundo comigo agora. Entra na minha casa. No Brasil, irmãos, no Brasil, é baixíssima a possibilidade de você chegar num lugar e falar assim: você quer que Jesus seja o seu Salvador? Você faz um culto no lar. Não, Jesus. Você vai na livraria do aeroporto. Tem Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, Jesus, o maior coach de todos os tempos, Jesus, o maior analista de todos os tempos, Jesus, o maior soldador de todos os tempos. Tem Jesus para tudo. O maior professor de física de todos os tempos. Tem livro para todos os gostos, irmãos. Jesus vende. Coloca um adesivo no carro, propriedade exclusiva de Jesus. Você não já viu o carro com adesivo, propriedade? Eu não coloco. Deus me livre. Estou doido. Primeiro porque o carro é da igreja, né? O carro que eu uso é da igreja. Se eu coloco o adesivo, propriedade de Jesus, aparece um doido lá e fala: Jesus falou que você tem que me levar ali. Aí como é que faz? Jesus, como Salvador, todo mundo quer. Até o pessoal do Nação Tantã. Até o pessoal do Nação Tantã quer Jesus. Terminou de cantar a música do Zaqueu. Já embalou, ela é amiga da minha mulher. Aí pronto. Mudou tudo. Todo mundo quer Jesus como Salvador. Mas a transformação vem na sua vida quando Jesus for o seu Senhor. Esse é o versículo número 36. Esse é o final, quando ele diz: portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Senhor da sua vida? O Senhor, você sabe, o Senhor é aquele que tem o direito da propriedade, o Senhor é aquele que manda, o Senhor é aquele que dita as regras da casa, Senhor. O Senhor é aquele para quem a gente responde, Senhor. O Senhor é aquele em quem o nosso destino está nas mãos dele, Senhor. O Senhor é aquele que nos comprou. E porque nos comprou, somos propriedade dele. Porque nos comprou, nós rendemos a nossa vontade a ele. Jesus é o Senhor da sua vida. Ter a Jesus como Senhor coloca você na rota da transformação. E qual transformação, pastor? Do começo da mensagem. Do morto passar a ser vivo. Do caso perdido ser um caso novo. De uma vida limitada agora ser uma vida de novas possibilidades. De alguém escravo da rotina de um barco, acorda, levanta, vai pescar, pesca, volta, lava a rede e dorme. Aí acorda no outro dia, levanta, vai pescar, volta, lava a rede e dorme. Uma vida de uma rotina, uma vida boba, uma vida sem graça. Agora é uma vida que pode sim continuar fazendo a mesma coisa, pode continuar na mesma atividade, pode continuar na mesma função, na mesma profissão, na mesma atividade, mas nessa atividade está exposto à novidade, está exposto a ser surpreendido por Deus, nessa sua mesma posição, na mesma sala de aula, no mesmo departamento da fábrica, no mesmo setor da empresa, na mesma vila onde se mora, no mesmo bairro, as mesmas experiências vividas de forma diferente, por causa da chegada de Jesus. Era o mesmo Pedro, mas agora é outro Pedro. É o mesmo Robson, mas agora é outro Robson. Eu sou o mesmo, mas agora sou outro, por causa do poder de Cristo Jesus, que faz de uma experiência cotidiana uma experiência de milagre, que faz de uma situação comum que eu domino, que eu sei mexer, que eu já sou dessa profissão faz tempo, agora a possibilidade de ser instrumento de Deus, que faz de um lugar que não saía nada, todo dia, são essas mesmas ferramentas, os mesmos dutos, o mesmo joystick da ponte rolante, todo dia a mesma coisa, mas agora, na escada eu dou uma palavra para um amigo, e aquele amigo que ia para uma direção, por causa dessa palavra, agora ele vai para outra direção.
Os transformadores são aqueles que foram transformados. E quem foi transformado é quem experimentou o poder do senhorio de Cristo Jesus. Jesus, seja Senhor da minha vida. Eu quero experimentar a transformação. Eu quero que meus sentimentos ruins sejam transformados. Eu quero que meus medos sejam transformados. Eu quero que minhas limitações sejam transformadas em novas possibilidades para a glória do Teu nome. Faz essa oração. Conversa isso com Jesus, porque a transformação que vem pela palavra, que vem pela imersão no texto bíblico, que vem pelo relacionamento com Jesus Cristo, vem pelo relacionamento com Jesus Cristo como Senhor da vida, e não simplesmente como alguém que é legal. E aí você percebe que essa transformação, ela exige um passo. É como uma combinação. É o reviver daquilo que ao longo do Velho Testamento foi dito tantas vezes. Quando o profeta disse assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Muitas vezes foi dito isso ao longo da palavra de Deus. Cada verdade recebida na mente, cada verdade que migra da mente para o coração, que muda os meus sentimentos e que desperta em mim um impulso, exige de mim uma resposta. Aqueles homens começaram a experimentar a transformação. Quando Jesus apareceu, depois da ressurreição, para os primeiros discípulos, ele apareceu para 2 no caminho de Emaús. E aqueles 2, no caminho de Emaús, lá no avançado da viagem, entraram numa região muito perigosa, numa região sujeita a muitos assaltos, e eles conversavam com Jesus, mas não sabiam que era Jesus. 2 discípulos no caminho de Emaús, e quando ele chega naquela região perigosa, de muito assalto, que o medo toma conta do coração deles, e que também a empatia para com aquele estrangeiro toma conta do coração deles, o coração deles queimando por aquela conversa tão nobre, tão produtiva, aqueles homens falam: oh, fica com a gente, não vai não, que é perigoso. E quando Jesus vê aquele gesto de amor, quando Jesus vê aquela confirmação de que eles eram cristãos, porque afinal de contas o cristão é quem se preocupa com o próximo, não importando quem o próximo seja. Foi isso que Jesus ensinou na parábola do samaritano. E quando aqueles homens, sem saber que Jesus é Jesus, e falam: ó, não vai que é perigoso, dorme aqui hoje, tem comida, tem toda a condição, fica aqui. Jesus vê aqueles homens dando sinal de cristianismo, Jesus parte o pão e os olhos deles abrem, e eles entendem, ele fala: ei rapaz, é Jesus. E aqueles homens que estavam com medo do caminho, estavam com medo da estrada, que estavam com o escurecer, já estava começando a dar paura neles, eles pegam e fazem o caminho de volta correndo, porque eles precisam falar para o Pedro, para o Tiago, para o João, para o pessoal: gente, Jesus está vivo, ele andou no caminho comigo. Do que eu estou falando para você? Eu estou falando que os homens amedrontados no cair da noite, naquela estrada, encontraram coragem para compartilhar com os irmãos a boa nova do dia, encontraram coragem, transformação. Mas essa transformação, na linguagem do Igor, no delta T, entre ter a notícia, sentir o novo sentimento, bateu no coração deles uma pergunta, que pode ter uma fração de segundos, e a pergunta foi a seguinte: vou ou não vou? Você já fez essa pergunta? Alguém da família falou assim: bora para Ubatuba? Você falou assim: vou ou não vou? Não é? Bora para Campos do Jordão? Vou ou não vou? Bora no Cabana tomar um sorvete? Vou ou não vou? Nas mais diversas situações da vida, a gente sempre vai ter escolhas.
E não escolher também é uma escolha. Nunca se engane em relação a isso. Quando você não escolhe, você está escolhendo. Aqueles homens, então, tiveram um passo que fez com que o caminho fosse refeito. E esses homens, nos versículos 38 a 40, têm essa conversa com Jesus, já no versículo 37. Eles ficam aflitos, ficam com o coração apertado, ficam dizendo assim, todo esse cenário que foi preparado, toda essa fala de Joel, toda essa fala do Davi, toda essa fala do Isaías, tudo isso provocou neles uma aflição, ficaram aflitos, e disseram, eu preciso dessa transformação também. E aí perguntaram, e a primeira atitude que eu e você precisamos ter é a atitude investigativa, a atitude filosófica, a atitude, traduzindo na nossa linguagem bem nossa do dia a dia, irmãos, precisamos perguntar. Você precisa fazer mais perguntas. Você precisa fugir das pessoas que têm todas as respostas. Quem sabe tudo é perigoso. Você precisa resistir à tentação de ser dono da verdade. Em casa, com a sua mulher, no serviço. Você precisa ter humildade para aprender, para reconhecer, eu já vi esse negócio, mas tem um jeito diferente de ver isso, e eu preciso. A primeira atitude, o primeiro ato deles no versículo 37, foi perguntar, irmãos, o que faremos na linguagem chique? Na minha linguagem, o que nós tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Fica até esquisito de escrever, né? O que a gente tem que fazer? Irmãos, o que faremos? Pergunta. Faz perguntas. O que eu tenho que fazer? Como eu devo agir? Aonde eu tenho que ir? Com quem que eu tenho que falar? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso conhecer? Faz perguntas. A transformação vem pelo ato de decidir. E a primeira decisão que você precisa é a decisão de perguntar. Se você achar que já sabe, nunca quem acha que sabe aprende. Nunca. Não tem jeito de ensinar algo para alguém que já sabe. Não tem jeito. Primeira atitude é a pergunta. Segunda atitude é a resposta para a pergunta. Quando Pedro disse, arrependam-se dos seus pecados, quando ele garantiu, versículo 39, a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e os que estão perto, o Senhor, todos que o Senhor nosso Deus chamar. E assim no versículo 40, Pedro insistiu com eles e eles tiveram a atitude, decidiram escutar um pouco mais. Se o Pedro insistiu em falar, eles insistiram em ouvir e tiveram essa atitude de quem quer conhecer um pouco mais. E esses, com essa atitude, levantaram a sua mão e disseram assim: preciso de Cristo como meu Senhor, para experimentar essa transformação. E o número bíblico é que naquele dia, 3.000 pessoas falaram: eu quero experimentar a transformação que vem de Deus nos méritos de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que transforma aqueles que se comprometem com Deus através de Cristo Jesus. E que se você se comprometer com Deus, quem
traz esse contrato de compromisso, é Cristo Jesus, assinamos com a tinta molhada no sangue vertido na cruz do Calvário. O Espírito Santo vem morar em você, selando você e guardando você para Deus, que aumenta a comunhão com você através de Cristo Jesus, fazendo brotar fruto na sua vida, fruto do Espírito Santo que glorifica a Deus, que agradando a Deus, Cristo Jesus vai ministrando a paz na sua vida e transformando a sua personalidade e fazendo você mais parecido com Ele, por causa do poder do Espírito Santo que glorifica a Deus. Acreditem, irmãos, a transformação está disponível para todos nós. Acreditem, uma nova humanidade nasce em Cristo Jesus. Por isso o próprio Jesus falou: vocês precisam nascer de novo, um novo tipo de gente. Pedro foi transformado, ouvindo a Jesus, recebendo o Espírito Santo, e não endurecendo seu coração, respondendo o chamado, falando com ousadia, como vimos no versículo 14, dando um passo à frente. Os ouvintes de Pedro foram transformados. Aquela mensagem era muito mais que especulação, aquilo foi recebido muito mais do que informação, aquilo foi recebido como uma nova possibilidade de vida. E você pode ser transformado também. A gente não vem para a igreja por causa de um costume. A gente não vem para a igreja porque nossos pais vinham. A gente vem viver esse momento comunitário, dizendo assim: Jesus, seja Senhor da minha vida. E que bom que o Senhor é Senhor da vida do meu irmão, e nós de mãos dadas vamos caminhando, experimentando transformação. Eu quero orar com você, abaixe a sua cabeça, e quero muito que nessa noite você diga: Jesus, me transforma. Jesus, eu quero ser transformado. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado porque na sua misericórdia a humanidade escrava dos seus pecados recebeu a Cristo Jesus, derramando sangue, pagando preço pelos nossos pecados, e inaugurando um novo e vivo caminho transformador. Obrigado, Deus meu e Rei meu, porque no compromisso com Cristo Jesus, experimentamos nova natureza, e com essa natureza transformada, não somos mais criaturas, mas somos teus filhos, regenerados, antes culpados, como foi cantada na canção de hoje, agora declarados justos, justificados, mediante a fé temos paz com o Senhor e te agradecemos por essa paz. Obrigado, Deus meu e Rei meu, porque essa transformação está disponível para todos aqueles que o Senhor chamar. E eu peço ao Senhor, Pai de amor e de bondade, chama pessoas nesta noite, fala aos corações, que a sua doce voz seja ouvida por homens e mulheres, que gente aqui neste templo, que gente na transmissão da internet diga: eu quero ser transformado a partir da chegada de Jesus como o Senhor da minha vida. Vem, Jesus, ser Senhor da minha vida. Deus meu e Rei meu, faz desta noite, noite de transformação,
a partir da conversão. Faz desta noite, noite de transformação, a partir da reconciliação. Faz desta noite, Deus, noite de transformação, pelo despertar da curiosidade. Eu vou continuar vindo nessa igreja para ver o que esse pastor está falando. Eu vou abrir a Bíblia e quero ver se essa minha leitura aqui no Evangelho de João vai transformar a minha vida. Faz desta noite, Deus, noite de transformação. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de ter sido transformado pelo Senhor. Tantas coisas ruins que tinham na minha vida que o Senhor transformou. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua transformando. E eu ando no teu caminho feliz, cheio de esperança, de que aquelas dificuldades que eu enfrento, por estar no teu caminho, o Senhor mesmo vai transformar. Te louvo, te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém.